Olá, amigos, boa noite. 25 de novembro de 2020, nossa quarta-feira, nossa noite de falarmos e refletirmos a respeito da obra Pão Nosso do Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. E é uma alegria, porque estamos juntos na nossa quarta-feira de Evangelho. Isso para nós é algo muito prazeroso. Nós precisamos desses momentos para nos sentirmos cada vez melhores. Os amigos estão chegando e nós já agradecemos a presença. Eliane, Neuza, Dani, já estão conosco participando deste momento de vibração, de prece, de oração, de alegria em nossos corações. Então, boa noite a todos, Deus nos abençoe a todos, nos fortaleça a fé e a esperança. E vamos ao nosso momento de prece, que é um momento também para nós de suma importância, pois que é assim que nós nos conectamos. Como vimos ontem, precisamos dessas realizações para nos conectarmos à espiritualidade amiga e assim termos uma melhor oportunidade de aproveitamento de tudo que nos é oferecido. Então, meus amigos, oremos. Que o Pai de bondade nos abençoe, nos ilumine, que permita junto de nós os amigos espirituais que em nome de Jesus venham a nós para nos intuir, nos inspirar, a fim de que consigamos fazer escolhas mais felizes para o nosso caminhar. Que possamos ter as energias necessárias ao restabelecimento de nossas forças físicas, mentais, emocionais, para que verdadeiramente consigamos caminhar com firmeza, com confiança, alimentados na fé e na esperança. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, então, vamos antes ao nosso boa noite aqui, eu não disse, Rosângela, Adriana, Cláudia, Dilza, Marcos, Terezinha, Gil, Célia, Fernando, boa noite, filho. Tem um boa noite, mãe, a gente tem que responder assim, boa noite, filho. Terezinha, Rosana, é sempre muito bom quando nós podemos fazer nossas reflexões juntas. E hoje nós temos a lição de número 71 da obra Pão Nosso, que tem como título Sacudir o Pó. E está refletindo um versículo do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 10º, que é o versículo de número 14. Mas como gostamos de fazer sempre, vamos antes refletir um pouquinho sobre aquele momento em que isso foi dito, para quem foi dito, com que intenção isso foi dito, porque só assim nós vamos tirar melhor proveito de tudo que está ali contido. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10º, se nós pegarmos o primeiro versículo do capítulo 10º, está escrito o seguinte, referindo-se a Jesus, chamou os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Com base nesse versículo, nós temos visto muita coisa, né, na área mediúnica, de pessoas com a pretensão de afastar espíritos maldosos que estão influenciando, obsedando a vida de uma pessoa, tornando essa vida complicada. Mas se nós prestarmos atenção ao versículo, ele chamou primeiro os 12 discípulos, então não era qualquer pessoa. Eram aqueles que estavam mais próximos dele todo o tempo, tendo instruções mais diretas e estando participando da sua tarefa, do seu trabalho, da sua caminhada, onde quer que ele estivesse. Então, eram aqueles que estavam muito próximos dele, que ele chama. Então, o primeiro convite a todos nós, se queremos trabalhar na seara do mestre, nós temos que nos aproximar do dono da seara, que é o mestre. Não basta ficarmos à distância querendo ter alguma oportunidade de fazer diferente. Então, ele chama os 12 e deu-lhes poder. Quando nós vemos essa referência que Jesus deu poder àqueles que dele se aproximam, é como se algo dele, uma virtude dele, uma energia dele, um fluido dele, pudesse envolver aquelas criaturas que estavam
em condição de receber esse fluido, estavam receptivos a essa energia, porque já vinham se preparando próximos a ele, estavam em condição de se tornarem receptivos, e este fluido potencializava todas as possibilidades que a criatura humana tem. E então ele deu um poder, né, a essas pessoas, sobre quem? Sobre os espíritos imundos inferiores. Quando se eleva moralmente, como ontem nós pudemos ver em O Livro dos Médiuns, nós vamos ganhando um certo domínio, uma certa autoridade sobre criaturas inferiores moralmente. Passam a respeitar, passam a obedecer, não que se imponha por força, mas é a condição moral que modifica. Então ele dá esta condição, ele acrescenta aquilo que eles já estavam dispostos a desenvolver, um pouco de si, para que eles tivessem a condição, para os expulsarem, porque, claro, o ser inferior não se compraz de viver com aquele que pensa diferente dele, ou que aquele diferente dele com superioridade marca o seu território, ele trata de se afastar, não lhe é interessante permanecer ali. Ainda dizia, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Isso referindo-se quer a desencarnados como encarnados, enfermidades são as doenças que estamos portadores, enfermamos, adoecemos por esta ou aquela razão, e eles tinham então um poder que supomos ser esse fluido magnético de Jesus, que eles estavam com um quantum disso absorvido e poderiam então usá-lo. Que é o aconselhamento atual: entremos em prece, nos conectemos com a superioridade divina, com os espíritos superiores, com as faixas mais nobres, e nós podemos assim nos tornarmos instrumentos de ajuda ao próximo, porque soma-se ao nosso fluido vital de encarnados o fluido espiritual ou fluido magnético dessa frequência vibratória, qualificando o nosso fluido vital para que ele seja esse medicamento que pode acudir o outro, que vai ajudar na enfermidade, e dizia, e todo o mal que atinge a humanidade, tudo aquilo que é oposto ao bem, eles conseguiriam uma possibilidade de curar. Então esse primeiro versículo do capítulo 10º do Evangelho de Mateus é maravilhoso e é para nós pensarmos muito, mas vamos seguir adiante. Pulamos alguns versículos e achamos interessante trazer o versículo 5º, onde está registrado: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Era a recomendação. Ele dava poder, ele dava condição, mas ele alertava que mesmo tendo esse poder e essa condição, nós temos que ter determinado cuidado onde vamos e com quem estamos, para verdadeiramente podermos usar aquilo que recebemos de bom. Nós temos que ser seletivos onde vamos aplicar. E ele diz, não ireis pelo caminho dos gentios. Os gentios eram aqueles que não tinham a fé que eles abraçavam, então eram pagãos. Ele disse, não entra por esse caminho. Por esse caminho você vai se dar mal, não vai cumprir o papel, a proposta que eu estou entregando em suas mãos. Então cuidado, nem entreis em cidades samaritanos. Lembra-se que os samaritanos adoravam a Deus no Monte Garizim, brigavam com os galileus e com os judeus por conta de tudo isso, questões religiosas. Então ele está dizendo, aquele que quer servir o Cristo não vai se meter em brigas religiosas, em questões religiosas, e nem vai querer passar para ninguém que pensa de forma tão diferente aquilo que é a sua crença, a sua fé. Vá para aquele que é receptivo ao que você pode oferecer. São recados de Jesus que estão aí na Bíblia para nós podermos acessar. Eu tenho mais um punhado de gente para dizer boa noite aqui, que eu não disse. Vamos ver, que eu vou retornar um pouquinho. É muita gente.
Rosana, Maria Cecília, Cida Hoffmann, Vânia, Eliana, Júlio, Lena, Ivete, Antônio, Laura, olha quantos, Ana Clara, Humberto, Humbertinho, Merica Gita, Maria Cristina, Brígida, Cidinha, Wilson. Gente, são os amigos de sempre, né? Graças a Deus, os amigos de sempre, que trazem a sua companhia até nós, e essa troca fluídica é extremamente saudável a todos nós. Precisamos disso. Não podemos estar próximos fisicamente, mas podemos estar aqui reunidos, um rebanho se aproximando por energias vibratórias. Vladimir também chegando, e a gente agradece coraçõezinhos e positivos, porque é um modo de externar o nosso magnetismo, o nosso fluido espiritual de melhor qualidade. Seguindo ainda para o versículo 6, olha que o versículo de interesse para a reflexão desta noite é o 14. Mas nós entendemos por bem fazermos esse passeio por esse capítulo 10º, porque são orientações preciosas de Jesus. Então ele diz assim no capítulo 6, ide antes, então não vá aos gentios, não vá à cidade dos samaritanos, porque eles não aceitam isso que você tem para oferecer. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. A casa de Israel representava o povo judeu. Então vá àqueles que, mesmo tendo transviado na fé, tendo seguido caminhos tortuosos, ainda tem por raiz a condição de aceitação e de entendimento daquilo que está sendo oferecido. Não importa que está afastado. Ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ela é da casa de Israel, ela tem um princípio em si, foi semeado naquele coração e naquela consciência alguma coisa com essa estrutura, e por essa razão fica muito interessante que nós possamos então ir a esses que estão favoráveis à medicação que é possível lhes oferecer. É como um doente que está favorável ao tratamento, enquanto outros estão rebeldes ao tratamento e é perda de tempo. Mas aquele que está favorável, o tratamento sempre tem uma resposta mais rápida, porque ele está pronto para isso. Ele está movimentando energias em si mesmo que vão dar condição da melhoria do si mesmo. E aí, no versículo 7, então ele falava, não, tenha foco, recomendava aos seus trabalhadores, tenha foco, veja por onde você está indo, siga esse caminho, não se desvie. No versículo 7, ele diz o que eles teriam que fazer, encontrando esses que estão possíveis de serem acessados, encontrando esses que necessitam da ajuda, mas estão prontos para receber. O que eles deveriam fazer? Ele diz, pregai, dizendo. Então há um trabalho, não só daquele curar corpo físico, daquele expulsar os demônios, os espíritos inferiores, aqueles obsessores, mas existe um trabalho mais importante ainda, porque aquilo é como se fosse uma coisa superficial. O mais importante de tudo isso é a pregação, a palavra que vai ser inoculada naquela consciência que está aberta ao novo por vias da dor. Através da dor que ele passa, ele se predispõe, então, a ter ouvidos de ouvir. E eles pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, dizendo àquela criatura, olha, alívio, tranquilidade, paz, é chegado isso. Predisponha-se, oportunize-se para poder usufruir desse reino dos céus. E continuava no versículo 8, curai os enfermos, ele reforça mais uma vez. Limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Vamos lá, existem enfermidades do corpo físico que os fluidos vitais poderiam dar conta.
Mas existem as enfermidades da alma, que são precisos fluidos espirituais e a orientação, o conhecimento para a libertação dessa alma e que ela não enferme mais, desde que ela muda o seu jeito de ser, não vai enfermar mais. Limpai os leprosos, sim, os leprosos do corpo físico, as feridas abertas, a necessidade da asepsia, da cura, da curetagem, da debridação. Tá bom, se for possível fazer isso, vamos fazer. Então, fisicamente falando, seria uma oportunidade de trabalho. Limpar os leprosos, mas existem as lepras da alma, que são todas as viciações, são feridas abertas nas almas, que precisam ser debridadas, retiradas, cicatrizadas, trabalhadas para que não voltem mais. Então há um trabalho duplo sempre. O trabalho com o Cristo não se restringe ao exterior, à forma física, aquilo que estamos em primeira mão vendo. É muito mais profundo, porque ele procura curar almas, criaturas, mais do que carnes. E aí ele diz, ressuscitai os mortos. E não é a ressurreição do morto, e hoje existem até aparelhos ressuscitadores nos hospitais. Alguém tem lá uma parada cardíaca, está morto pela parada cardíaca, e ele pode receber um choque elétrico, um ressuscitador, e ele volta. Então, não é desta ressurreição que Jesus está falando. Ele está falando dos mortos que perambulam pela vida, pela terra. Aqueles que estão mortos para as coisas espirituais, essencialmente presos às coisas materiais. Esses sim, esses precisam ser ressuscitados, voltar, solicitar novamente, chama a presença, traz para a vida. Era a ressurreição. Expulsai os demônios. Os demônios é tudo que nos tenta, tudo que nos conduz por caminhos complicados. Então ele diz, ajude a expulsar, coloque para fora, não permita mais que isto esteja prejudicando a sua vida. E ele diz mais, né? O recadinho final é esse, de graça recebeste, porque recebemos dele. Os discípulos receberam dele. De graça, ele não cobrou absolutamente nada. Ele se deu. Naquilo que ele deu para eles, ele se deu. De graça. Então ele disse, de graça recebeste, de graça dai. Destas coisas não temos o direito de cobrar. Não estamos falando aqui de profissionais da área da saúde que estudaram para isso, gastaram seu dinheiro, seu tempo, anos de estudo, dedicação para terem os seus consultórios, os seus locais de trabalho e atender as dores materiais que pessoas estão trazendo, e na área da psicologia até as dores da alma vão sendo trabalhadas. Esses têm todo o direito de cobrar. São profissionais da saúde que para isso também gastaram seu tempo e seu dinheiro, e é justo que trabalhem. Mas está se falando daqueles movidos pela fé, que podem ajudar no passe, numa casa espírita, numa vibração à distância, numa palavra de conforto, num evangelho, numa palestra, numa prece. Aqui está, dai de graça o que de graça recebeste. Não estamos falando dos tribunos que também gastaram cursos para ter uma boa oratória e agora anseiam pelo retorno. Não estamos falando disso. Nós estamos falando daqueles vinculados à fé, que agem por amor, por entender a mensagem que o Cristo deixou de trabalho em socorro do próximo. Esses não podem cobrar, segundo a orientação de Jesus. Podem, até podem, né? Mas não devem. Não devem, porque não é essa a orientação que recebemos então. Há mais algum grupo de pessoas aqui para a gente dizer boa noite. Girce, Cazuco, Fernanda, Edna, Malu, boa noite. Que tenhamos uma noite de paz, de alegria, uma noite quente, hoje está muito calor, mas que seja o calor humano aquele que vai cobrir esse calor físico que estamos vivenciando agora.
Posto esse início do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, e que, como sempre eu digo, vão à Bíblia, vejam o Evangelho de Mateus, separem esse capítulo 10º e leiam todo o trecho, releiam, encontrem aí palavras que tenham significância, que tragam conteúdo para cada um, para a consciência de cada um, e está tudo certo. O item em análise trazido por Emmanuel, vejo que foi uma escolha dele. Então nós escolhemos alguns, Emmanuel escolheu 14, outros poderão ir lá e se agradar de outros versículos. Mas no versículo 14 diz assim, era ainda Jesus falando aos seus. Ele deu poder, ele orientou o que fazer, ele disse do não cobrar, ele disse que deveriam pregar, além de curar todas as dores do corpo e da alma, levar a palavra, o conhecimento, porque o conhecimento liberta, clareia as criaturas. Então, ele falou tudo isso. E ele faz uma ressalva nesse item 14, no versículo 14, ele diz assim, e se ninguém vos receber, porque ele dizia de entrar nas cidades, que não levassem provisões, porque era uma prática do judaísmo, que a lei de hospedagem. Por isso que eles poderiam sair sem qualquer provisão para a viagem, porque alguém haveria de prover. Era uma lei de hospedagem respeitada pelos judeus, eles acolhiam, eles davam lá a refeição, eles davam a água, eles permitiam um pouso, um descanso, para depois a pessoa seguir viagem. Então, esse trecho ele fala disso, mas ele alerta, se ninguém vos receber, se ninguém se dispuser a te hospedar, a abrir as portas para você, nem escutar as vossas palavras, nem recebe, nem escuta as palavras, nem quer ouvir falar de nada, estão totalmente desinteressados. E se isso acontecer, saindo dessa casa ou cidade onde acontecer isso, não querem te receber e não querem te ouvir. Saindo daquela cidade ou daquela casa, sacudi o pó de vossos pés. É muito interessante. Jesus não fala para sacudir o pó dos calçados, que seria a parte mais externa, mas ele está falando sacudir o pó dos nossos pés, que são os pés que nos conduzem, que nos colocam firmes, que nos colocam em condição de caminhada. E há coisas que impedem a nossa caminhada, há coisas, então esse ser mal recebido, ou não ser ouvido, ser expulso, chacota, isto amarra o caminhar da pessoa. Se ela não se deixar isso para trás e for carregar consigo, me trataram mal, falaram isso de mim, não me receberam, não quiseram ouvir, não abriram portas para mim, e ela vai seguir pela vida lamentando, ela não saiu daquela porta. Ela não saiu daquela situação, ela está presa, a poeira daquilo tudo está agarrada aos seus pés como grilhões que não lhe permitem caminhar. Então Jesus diz ali, bata a poeira dos vossos pés, para que você se liberte. Não carregue consigo esses pesos desnecessários, são pesos mortos. Os desentendimentos, as brigas, as malquerenças, as rupturas, porque elas acontecem. Movimentos religiosos, às vezes algum conflito e eles se racham, como a gente diz, eles racham. O grupo se separam. Nós temos o direito de nos separar, mas temos o dever de continuar amigos e não carregar conosco o mal-estar da separação. É isso que nós temos que aprender a fazer, nos libertarmos desses grilhões, dos ressentimentos, das dores, das angústias, sabe? Que fica abrindo o baú e lembrando toda hora aquilo que não foi bom, que não foi gostoso de ser vivido. Para quê? Isso só nos impede o próximo passo, só nos impede a caminhada.
Bom, temos mais um punhado de gente aqui chegando. Cleide, Ana Maria, Dirce. Que bom que estamos juntos. Estejamos todos em paz. Terezinha, Rosa, estejamos todos em paz. Então, nessa sequência é que Emmanuel vai fazer reflexões. Se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. E Emmanuel vai comentando sobre os discípulos, porque eles fizeram o que muitas vezes as pessoas fazem, se não prestarem atenção, que todo ensinamento de Jesus é algo para a alma, é algo para o espírito, é para o nosso psiquismo, é para o nosso interior. Se nós não levarmos isso para este campo, nós ficamos apenas na exterioridade. E nessa exterioridade, nós vamos ficar em ações limitadas ao exterior, achando que estamos fazendo tudo certinho, mas estamos apenas cumprindo ou criando uma série de rituais, uma série de comportamentos que não são aqueles que trariam qualquer resultado mais positivo para nós, que trariam melhorias para o nosso caminhar. Silvio, boa noite. Wilson, boa noite. Esse capítulo 10 você viu como uma luva para mim. É luta diária no foco e é isso mesmo, Wilson. Só assim nós vamos conseguindo tudo para viver junto com a fé. É verdade. Por isso que eu disse, vamos ler o capítulo com atenção, pegando os ensinamentos de Jesus e trazendo para cada um de nós, enquanto almas, espíritos aqui encarnados, que precisamos digerir tudo isso e mudar o nosso modo de ser. O Gil diz, bater os pés deixando para trás as sujeiras e caminhar limpo. As sujeiras do lixo emocional, Gil. Esse lixo emocional que às vezes nós estamos acumulando, sem necessidade, gente, estamos carregando cargas pesadas. E o outro está lá, continuando a vidinha dele, e nós sofrendo e lamuriando todo o tempo. Não tem sentido. Estamos deixando de viver sufocados por um lixo emocional que nós agregamos gratuitamente à nossa caminhada por uma maneira estranha de pensar. Mas vamos lá, a Emmanuel falando dos discípulos de Jesus. Eles tomaram essas palavras ao pé da letra. Eles, diz Emmanuel, eles materializaram as palavras de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias. Perceberam? Jesus não falou das sandálias, ele falou dos pés. E os pés são parte do corpo físico ou do espírito encarnado. As sandálias compramos em lojas. São adereços que vamos agregando. E eles aprenderam que deveriam bater a poeira das sandálias. Eles materializaram esse ensino. E muitas vezes a gente vê essas questões, né? Temos que entrar com o pé direito, temos que sair com o pé esquerdo, temos que bater o pó, temos que dar 3 pulinhos na onda, temos que fazer isso ou aquilo. São coisas que nós vamos agregando num sentido muito material de algo que foi falado e que nós tornamos um ritual. Às vezes não sabemos nem por que fazer, não sabemos nem a razão de fazer, mas ensinaram que é para fazer assim. E aí a gente continua fazendo sem ter a menor ideia do para quê, do para que aquilo ali está nos ajudando. Então os discípulos fizeram isso, materializaram as palavras de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia e impenitência. Lugares onde não foram bem recebidos, lugares de pessoas rebeldes que não querem nada, tá bom do jeito que está e não querem mudar, qualquer proposta de mudança é rejeitada. Então locais de rebeldia e locais então de impenitência, de criaturas comprometidas com a vida, o mundano. Então são pessoas que não estavam afeitas a um contexto religioso na época. E aí quando eles se deparavam com alguém, o gesto era bater as sandálias, bater os pés no chão, como dizendo, eu não quero nada de você. Mas não adianta. Vamos lembrar
uma historiazinha. Eu acho essa historiazinha muito interessante, acho que ilustra bem essa nossa reflexão. Um sábio caminhava com seu discípulo por um bosque, tinha um rio, eles se aproximaram desse rio e foram caminhando por essa margem de rio, aproveitando ali as coisas da natureza para sua meditação. E o sábio, uma pessoa muito séria, uma vida muito reta, e o discípulo ali acompanhando a seriedade do seu mentor. E quando eles ouvem a voz de uma moça pedindo socorro, ela estava se afogando. Imediatamente, aquele sábio pulou na água para ajudar aquela jovem que estava se afogando. E conseguiu recuperar a jovem e trazê-la nos braços até a terra firme, até a margem do rio. A jovem estava nua. Ele era um homem tido como santo. Imagine ter nos braços uma mulher nua. O discípulo ficou estarrecido. Ele via a mulher nua diante dele e viu que o sábio simplesmente colocou aquela jovem na margem do rio, deixou a jovem na margem do rio e viu que ela se recuperou, foi embora sem dizer mais nada. Por sua vez, aquele jovem estava a todo instante dizendo ao seu mestre: Mestre, como pôde o senhor carregar nos braços uma mulher nua? Olha que coisa, isso é uma agressão, uma violência ao seu modo de ser. Um minutinho só, gente. É só para variar, eu esqueço de ligar aqui a minha luz, a minha energia na minha luz. Eu não tenho luz, né? A luz que não me é própria. Essa luz que não me é própria, eu preciso me lembrar de conectar aqui para nós termos condição de termos energia, né? Porque eu sigo vocês do computador, estou falando no celular e às vezes eu esqueço o computador de lado, esqueço de colocar energia nele e aí pronto, aí ele se estraga. Mas daqui a pouco a gente arruma aqui. Se tivesse luz própria, energia suficiente, tudo funcionaria às mil maravilhas. Voltemos à história então do sábio que segue a sua caminhada e aquele jovem está carregando a imagem da mulher nua na cabeça e dizendo ao sábio: mas como pôde o senhor carregar uma mulher? Olha, ela estava nua. Ele vai falando, aí o sábio diz assim: presta atenção, eu a ajudei e a coloquei a salvo. Você, porém, não a deixou lá na margem do rio. Você a trouxe consigo. Você a trouxe consigo, porque a trouxe na memória. Então, muitas vezes, nós fazemos isso nessa história dessa poeira de lixo emocional. Nós seguimos caminhando na vida, mas não chacoalhamos esse pó, essa teia de aranha que ficou, esse emaranhado. E nós continuamos carregando aquilo vivo em nós. E isso é que é altamente prejudicial a nós. Porque o sábio acudiu, a mulher estava nua, simplesmente ele a depositou e seguiu sua vida liberto, observando outras coisas. Ele não se prendeu pelo pensamento àquela cena. Mas aquele jovem não se libertou. Ele continuou prisioneiro daquele momento, daquela cena. E por conta disso, ele estava alterado nos seus sentimentos, no seu emocional, na sua maneira de pensar, na sua mente, ela estava alterada. Então vejam vocês que é isso que Jesus dizia: não vamos carregar conosco essas coisas ruins, né? Gentileza sua, viu, Cláudia? Eu nem vou ler, mas é gentileza sua. Nós muitas vezes carregamos conosco essas coisas tão desagradáveis, tão indevidas, coisas que não vão nos fazer bem, que só nos prejudicam, e no entanto, nós carregamos.
e vamos amargando. E o caminho, nós vamos perdendo tudo de bom que tinha naquele caminho, porque ainda estamos presos no que aconteceu lá atrás. Não nos libertamos. Então o que Jesus está dizendo não é bater pó da sandália, não é seguir o ritual, não é fazer esse ritual, porque aquele jovem seguiu o ritual. Deixou aquela mulher ali, o sábio depositou a mulher, ele também seguiu. Então o ritual era socorro, ótimo. Socorreu, colocou ali e foi. Mas ele não se libertou. Ele ficou preso. Então muitas vezes nós procedemos dessa forma também na nossa vida, fazendo essas coisas indevidas, né? Então ali Emmanuel reflete sobre isso, que eles seguiram na íntegra, transformaram as palavras de Jesus, materializaram esse comportamento, né? Materializaram esse comportamento e procediam assim. Então, continua ele dizendo, se esse comportamento, se esse tipo de atitude que eles tomaram se transforma mesmo apenas num gesto mecânico, o que sai dali é um conjunto de palavras vazias, não tem sentido, não tem substrato, não tem firmeza, porque tudo é externo, tudo exterior. Por isso que Jesus dizia sobre a prece, tanto que ele só falou o Pai Nosso, sobre a prece, de que tem que ser uma manifestação do coração. Há muitas pessoas, não estou dizendo todas, mas estou dizendo que há muitas pessoas que fazem as suas orações pré-estabelecidas, orações lidas, onde ela não coloca o sentimento, onde a cabeça está pensando em outra coisa, e ela está ali, mecanicamente falando. Então, as palavras se tornam vazias. Mas se esse gesto, essa situação tiver um nível mais profundo para a alma, ele pode até bater os pés no ritual, vamos dizer, de bater os pés para se livrar daquelas coisas ruins. Se isso para ele for algo mais introjetado, isso vai extinguir do fermento doentio, vai fazer a extinção do fermento doentio que estava dentro dele. Porque se verdadeiramente ele crê que aquilo pode ajudá-lo, vai verdadeiramente ajudá-lo e vai libertá-lo deste fermento doentio que era a alimentação daquele psiquismo ruim, daquelas palavras ruins, daquela situação ruim que ele havia vivido. É para a gente entender isso. Não é, então, veja, Emmanuel não critica uma atitude material. Eles materializaram a fala de Jesus num ato de bater os pés. Se esse ato for apenas mecânico, de nada serve. Mas se isso for profundo, ela fizer isso com consciência de que verdadeiramente pode ajudá-la, verdadeiramente vai extinguir o fermento doentio que estava dentro dela. Então não nos comporta ou nos compete qualquer crítica a respeito de uma prece pré-formatada. Porque se ela for dita com o coração, for lida com sentimento, com emoção, com atenção, ela está cumprindo o seu papel. Da mesma forma que palavras apenas da boca para fora não vão servir para nada. Nós temos que colocar alma. A alma tem que participar. A alma tem que estar presente nas nossas ações, nossos pensamentos, nossas atitudes. Boa noite, Edna, Silvio, Sebastiana. Eu vou dizendo aqui o boa noite a Cláudia, Ana Maria, a todos os amigos que estão conosco, Divone. Vamos continuar nessa reflexão quando Emmanuel vai falar então sobre sacudir o pó dos pés. Porque Jesus falou que era para sacudir o pó dos pés. Os discípulos batiam os pós das sandálias. É a parte externa. E Jesus falava de algo que estava vinculado ao ser, os pés. Aquilo que nos mantém em equilíbrio, que nos mantém firmes na caminhada. Então, tudo que nos mantém firmes na caminhada, que nos mantém em equilíbrio
na caminhada da vida, representam os pés espirituais sobre os quais estamos fincados. São as nossas fundações. E é dessa que Jesus diz que a gente não poderia permitir contaminação. Então Emmanuel fala desse sacudir o pó dos pés, dizendo, não conservar qualquer mágoa. Olha o que é o pó. A mágoa é uma poeira que vai obstruir as nossas possibilidades de locomoção. Então, não conservar qualquer mágoa, porque ela vai nos prejudicar. Qualquer detrito nas bases da vida em face da ignorância e da perversidade. Se o outro é um ignorante, se o outro é um ser perverso, isso é um problema dele. E se ele procede assim, não sou eu quem procede assim. Portanto, se eu for guardar restos desse comportamento dele no meu psiquismo, na minha mente, no meu modo de refletir e me abalar por conta disso, eu estou carregando o lixo dele comigo. Por isso que Emmanuel diz, não se livrar, né, não conservar qualquer detrito nas bases da vida por conta da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. No nosso dia a dia, nós vemos o tempo inteiro situações, sim, de maldade, de perversidade, de atitude que revelam a ignorância das criaturas. E muitas vezes eu observo assim, porque houve aí um acidente hoje, com muitas pessoas desencarnaram, e aqui em casa alguém comentou assim, poxa, o canal que estava divulgando isso lá na televisão, está o dia inteiro falando disso. Não assisto o canal. Soubemos a notícia? Qual é a nossa obrigação? O que é que Jesus nos aconselharia a fazer? Mandarmos um pensamento de paz àqueles corações aflitos. Pedir o amparo para aqueles que estão no processo de desencarne. Ajuda para aqueles familiares que nessa hora estão passando por uma dor imensa. E ponto final. É a nossa colaboração. Porque a maioria das pessoas vai torcer aquela notícia para saber os detalhes, as fotos mais terríveis daquele momento, das criaturas envolvidas, os vídeos que alguém fez, alguém gravou com o celular para ver os detalhes. A que isso leva? Além de ser um desrespeito com aqueles que estão passando pela situação, porque eu acho que nenhum de nós gostaria de ter um ente querido envolvido naquilo e alguém ficar espicaçando a situação do nosso ente querido. A que isso nos leva? Apenas que o nosso psiquismo fique ali naquela estrada, nós estamos como aquele aluno que ficou preso na mulher despida. Nós estamos presos naquele acidente. O dia transcorreu, nós andamos feito robôs pelas calçadas de nossa cidade, aqueles que podem andar, os outros que estão dentro de casa fazendo suas tarefas, mas presos, estamos lá. E em que estamos ajudando? Onde estamos cumprindo esse papel de Jesus dizendo que deveríamos ir, que deveríamos curar os enfermos, os leprosos, ajudar as criaturas nesse aspecto e pregar a palavra que o reino dos céus está pronto, emitir uma prece garantindo a essas criaturas que estão em processo de encarnação que a vida continua, que eles serão acolhidos, que eles terão amparo e que seus familiares também haverão de continuar. Então, gente, nós temos que escolher como queremos viver, o que queremos fazer da nossa vida e depois não reclamar, porque se mergulhamos nesse redemoinho, porque o nosso mundo cheio dessas perversidades que trazem crimes, dificuldades, falcatruas, tudo isso que nós estamos vendo, mas as criaturas ignorantes que cutucam,
que falam alguma coisa improcedente, maldade, as chamadas fake news. Quer dizer, quem faz isso, quem posta isso, é um mal intencionado, é uma criatura má. E isto vai contaminar outras mentes. Para quê? Para quê, gente? Nós estamos alimentando o nosso psiquismo com detritos, sujeiras, lixo de outras criaturas. Que é isso? Nós somos lata de lixo de alguém? Nós somos espíritos criados por Deus para o melhor, criaturas de luz. Não vamos aceitar ser depósitos de lixo das outras criaturas. Ela que fique com o lixo dela, se é isso que ela comprasse, fique. A mim não interessa nem um pouco. Então, nós temos que prestar atenção. Nós temos que ver como estamos escolhendo viver. Por isso que Jesus fez aquela recomendação lá em cima, lá no versículo 5. Não vá pelo caminho dos gentios, nem entre nas cidades samaritanas, não entre nisso. Não se envolva com essas coisinhas. Isso tira o seu foco, tira a direção do seu trabalho, dos seus passos, do trabalho que tem que fazer consigo mesmo. Foi isso que ele disse. Por isso eu disse, olha, esse capítulo 10 de Mateus, nesses versículos, a importância. Nós vamos precisar ler, reler, pensar muito sobre isso, para verdadeiramente aproveitarmos os ensinos de Jesus, se é que queremos. Porque tudo é uma questão de querer, né? Tudo é uma questão de escolha. O que é que nós estamos escolhendo viver? O Gil diz assim, a situação acontece e finda, mas o pensamento acompanha e até destrói. Toma de rezar, é verdade. Porque é aquilo, o pensamento volta. Leu, não leu, vamos lá para aquele pontinho nevrálgico. Nessa hora, leia uma página boa, ouça uma coisa boa, faça uma prece, ainda que a prece saia meio turbulenta, meio entrecortada, porque a mente está cheia de outras coisas, as coisas parecem que estão confusas. Existe no computador um programa para fazer desfragmentação dos dados que estão dentro dele. E é muito interessante. Antigamente ele mostrava como quadrinhos coloridos, os quadrinhos que estavam fora de lugar, em cor vermelha. E à medida que eles eram trabalhados para encontrar seu lugar certo, como um quebra-cabeça, ele ficava azul, acinzentado, e ao entrar no lugar certo, que era devido, ele ficava verdinho. Então fazer uma desfragmentação era pegar tudo que estava bagunçado e poder colocar na ordem certa aquilo que não serve, descarta, e o que serve vai compondo agora para que o computador funcione perfeitamente. Porque aquilo que estava em desordem acaba tornando o computador lento, difícil conexão, os programas não abrem direito, porque são restos que estão ali e precisam ser eliminados. E nós somos, nosso cérebro é um grande computador. E se nós vamos entulhando com esses lixos, vamos perdendo a nossa capacidade de encontrar o foco correto, fazer a melhor escolha. Precisamos começar. Não é Jesus não disse? Ama o próximo como a ti? Se nos amamos de verdade, nós temos que cuidar de nós mesmos. É preciso para termos mais condição na nossa vida. Boa noite, Ana Clara, Ivete, Sandra, que Deus abençoe a todos. E assim continua Emmanuel comentando. Então, não conservar qualquer mágoa, qualquer detrito nas bases da vida em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. É o comum, ainda vemos, porque esse é o nível da humanidade terrena, infelizmente, ainda. Melhoramos já de um passado distante, mas precisamos trabalhar muito, cada um de nós, em favor de uma humanidade melhor no futuro. Ao desejo de confiar a outrem as condições e as mentes,
confiar a outras mentes a verdade. Claro, nós temos assim, quando descobrimos uma coisa tão boa para nós, que nos dá um equilíbrio, nos dá confiança, alimenta a nossa fé, nos abre os olhos, nós queremos passar para os outros. É nosso desejo. Que os outros também. Puxa, está sendo bom para mim. Eu quero que o outro também receba. Eu quero passar àquela criatura isso que foi um norte, uma bússola para o meu caminho. Então a gente anseia por passar. Sim, há esse desejo de termos esse procedimento. E Emmanuel disse, isso é um desejo natural daquele que recebe algo bom, querer compartilhar com o outro aquilo que é bom. É um desejo natural. Mas se somos recebidos pela hostilidade, quando vamos oferecer isso que estamos achando tão bom e o outro já vem com pedras nas mãos, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos. Não é razoável. Encurta a prosa e muda o rumo da prosa, porque você já viu que ali não vai ter o resultado desejado. Somos recebidos com hostilidade naquele meio. Não foi algo agradável. Então, diminui isso. Não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos. Por isso o meio não é favorável, porque vamos gastar a nossa capacidade. Há um ditado popular que dizia assim, para que gastar vela com defunto ruim? Era uma fala antiga, mas a gente vê que para que você vai gastar tanta coisa com aquele que não quer nada? Deixa, reserva para quem verdadeiramente deseja estar receptivo, está maduro para isso. Para o outro, diminui, não é abandonar, encurta a conversa, muda o rumo da prosa, faz um pouquinho diferente e com toda certeza dá para ir levando até que essa criatura desperte, porque mais hora, menos hora, ela desperta. Ao invés de conduzir a tarefa a êxito, essa condição de hostilidade, dificuldade do meio, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se nós ficarmos insistindo em fazer, como eu digo, o sermão da montanha para aquele que não quer ouvir nenhuma frase. Nós estamos correndo o risco, não vamos ter êxito no que falamos e vamos estabelecer sombras. Sombras são as ignorâncias, as vibrações negativas e dificuldades em torno de nós. Porque elas vão criando esse lixo que nós estamos falando, que vão prejudicar a nossa caminhada. Se alguém te não recebeu de boa vontade, então vamos ver qual é o conselho que Emmanuel está trazendo. Então, se alguém não nos recebeu de boa vontade, naquilo que a gente tinha proposta de clarear aquela mente, com um pouquinho que sabemos, mas que é bom para nós, mas o outro não quer receber nem esse pouquinho, então não te recebeu de boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, e às vezes a gente diz, mas eu tinha uma boa intenção fazer isso, e o outro responde, boa intenção, o inferno está cheio. Outro ditado popular, que ele diz exatamente isso, quer dizer, eu não quero você não serve isso que você está me trazendo. Então, se não te recebeu de boa vontade, nem percebeu a sua boa intenção, você não precisa falar, mas ele não percebeu isto. Para que perder tempo em sentenças acusatórias? Porque daí começa a briga, começa o xingamento. Um diz e o outro replica, e o outro triplica, é réplica e tréplica o tempo inteiro, sem levar a caminho nenhum, acabam abrindo o baú e trazendo coisas e coisas que já deveriam ter sido descartadas há muito tempo. Então, para que perder tempo em sentenças acusatórias? O Gil diz, perder tempo com quem não soma é perder energia e se envolver na loucura do outro, e é isso mesmo que Emmanuel está falando. Para que você vai perder tempo
nessa sentença acusatória e entrar nessa loucura que o outro está demonstrando. Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Não soluciona. Querer aí brigar por pontos de vista, por questões religiosas, por formas de moral, conduta moral, não vai levar e não vai solucionar, só vai colocar mais lenha na fogueira e desejo de distanciamento que acontece. Ignoras que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Queira ou não queira saber, concorde ou não concorde com aquilo que está sendo falado, todos vamos passar pelo portal da morte. Ninguém vai ficar aqui para a eternidade encarnado. Ninguém. Nós todos, bons e maus, ignorantes e indiferentes, negador ou concorde, todos serão chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem. Voltamos ao ponto de origem. Boa noite, Poliana. Faz tempo que a gente não se fala. Então, a gente vê essa condição. Não, cedo ou tarde todos vão passar pela mesma experiência. E aí vem a receita perfeita, em vez das brigas, das discussões, do querer impor pontos de vista a quem não está aberto a isso, a quem não deseja isso, encomenda-os a Jesus, com amor, e prossegue. Não é com desdém, não é com autoritarismo, não é com ressentimento, é com amor. Senhor, eu não consigo dar conta, está em suas mãos. Entrego em suas mãos. Cuida, Senhor, dessa criatura, porque eu amo muito. Mas está difícil, eu já tentei e não dá. Então, encomenda-os a Jesus ou recomenda-os aos cuidados de Jesus. Recomenda isso com amor e prossegue em linha reta, não desvie o seu caminho, entrega a Jesus e continua seguindo, porque mais cedo ou mais tarde o psiquismo vai mudar, a mente vai encontrar outras referências para continuar fazendo algo de bom. Continue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Nós não precisamos maltratar, nós não precisamos virar as costas, mas nós temos um tempo da nossa reencarnação, um tempo precioso para dar conta de nós mesmos, das mudanças que necessitamos processar em nós mesmos, e que se começarmos a nos envolver na sujidade do outro, ficamos presos e chafurdando na lama que aquele psiquismo emite o tempo inteiro e que nós estamos então nos comprometendo. Não, entrega, por amor, Senhor, está em suas mãos. Fiz o que podia e agora eu continuo em linha reta para a minha edificação espiritual. Não preciso agredir, não preciso ferir, tenho a minha condição de seguir. Há muito que fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Temos muito trabalho. Temos muito trabalho. Por nós mesmos, em benefício de nós mesmos e em benefício do mundo. Há aqueles que estão prontos para receber. Há aqueles que apenas estenderam uma das nossas mãos será o suficiente. Há aqueles que apenas uma palavra vai fazer o melhor. Então, quando nós temos uma oportunidade de uma ferramenta como essa das nossas redes sociais, talvez um poema, uma frase, um pensamento positivo que a gente coloque ali, alguém que está pronto e exatamente precisando daquilo, se agarra e aquilo é a alavanca que permite que ele vá fazer diferente dali para frente. Quem sabe somos nós os instrumentos. Então será perda de tempo nossa continuarmos colocando coisas ruins, que não vão auxiliar ninguém.
Nós podemos simplesmente, sim, opinar nas coisas de forma sadia, de forma lúcida, não ofensiva, mas com esperança dentro daquilo que estamos colocando em disponibilidade para todos. É importante, sim, esse trabalho que Jesus nos chama e que nós precisamos fazer com rapidez. O mundo precisa de coisa boa. As pessoas precisam de boas vibrações. Está pesado demais para todo mundo. E nós temos que lançar as palavras de alívio, as vibrações de alívio. E é importante começar em nós mesmos, como diz a Poliana, esse é o amor a si mesmo, né? E com Jesus nós vamos sim dar conta daquilo que nos propusemos, da tarefa que estamos abraçando, mas de uma forma tranquila, consciente, plena, de coração leve, de mente leve, sem nos desviar dos nossos caminhos, vamos seguindo em frente conforme é possível. Então continua Emmanuel encerrando esta página dizendo: há muito o que fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Assim ele encerra a página. Sacode as más impressões. Vamos para o conselho do meu avô que eu dou de graça. Tem hora que eu penso e tem hora que eu dispenso. O pensamento não é bom, é uma má impressão, é uma coisa ruim, dispensa logo. E segue com alegria, para que esta má impressão não fique em nós, criando feridas na alma, abrindo e fazendo cicatrizes profundas, que às vezes precisaremos de mais encarnações para solucionar. Então fica aí a reflexão da nossa página. E hoje é nossa noite quarta-feira, da nossa água magnetizada. Pedimos as bênçãos dos céus, que os bons amigos espirituais possam trazer os fluidos que necessitamos para o equilíbrio da nossa saúde, da nossa disposição, para a cura de nossas dores, para a calma que precisamos ter, seja aqui o líquido energizado com os fluidos que cada um necessita, nas cabeceiras dos doentes dos hospitais, nos leitos de dor, naqueles que estão em recuperação, sejam todos abençoados e através dessa água possam receber a energia que necessitam para continuar a caminhada. E vamos encerrar com uma meditação, é uma prece em forma de meditação do Rubens Romanelli, que nós gostamos e que vamos apenas usar alguns dos parágrafos dessa página e que diz assim: quando nas horas de íntimo desgosto o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires em torno a indiferença recrudescer, acerca-te de mim. Eu sou a luz, sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando se extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera
e o velho que recorda: eu sou. A dinâmica da vida e a harmonia da natureza chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Para os amigos, lembrando que temos lá na página do YouTube, no canal do YouTube Marina Ferri, todos esses nossos estudos, e aqui também no Facebook, no grupo de apoio aos estudos espíritas Taubaté. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser e nos permitir, às 20 horas, nos encontraremos novamente com as palavras de Jesus na obra Boa Nova. Continuaremos falando do Cristo, continuaremos falando da maior manifestação de amor que o mundo conheceu. Então, chama-me, eu chamo amor. Chamemos o Cristo para nossas vidas, porque Ele é o amor em forma de homem no seu existir. Muita paz, muita luz, muita alegria nos corações.